Fala, investidor da vida real, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui. E dessa vez no episódio 23 da nossa série Investimentos no Pente, eu vou falar sobre investimentos no exterior, né? É um dos assuntos que está faltando aqui na nossa série, que por sinal já está muito completo. Se você ainda não assistiu os outros episódios, assista, aproveita enquanto ainda está disponível. Se é que ainda está disponível todos os episódios no meu canal do YouTube. Então, entra lá depois, dá uma conferida, porque eu tenho certeza que esse curso gratuito é de extremo valor para você. E no episódio 23 a gente vai falar sobre investimentos no exterior. Se é um assunto que te interessa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembrando, se você quiser ter acesso ao resumo que eu vou trazer aqui na nossa aula, basta você clicar no link da bio, entrar no meu canal do Telegram, porque lá é onde eu disponibilizo esse conteúdo de forma gratuita para você. Apenas assista a aula inteira que você vai conseguir aí ter acesso ao material, porque ele é protegido por senha, ou seja, só vai conseguir acessar quem de fato está comprometido em assistir o conteúdo todo. E também pegar só o resumo sem acompanhar a aula inteira não adianta muita coisa. Então, a gente vai falar aqui sobre investimento no exterior, onde investir no exterior, como investir no exterior, por que investir no exterior. Também vou sugerir uma estratégia, que aqui eu vou utilizar, pelo menos ela vai ajudar muito a embasar as minhas decisões de investimentos por lá. Eu vou recomendar para você, né, nessa última parte do vídeo, um livro que vai te ajudar a investir no exterior da melhor maneira possível. Eu acho que é um livro que vai guiar muito bem os seus investimentos, principalmente com base na realidade atual. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Então assista o vídeo inteiro, que eu tenho certeza que vai ser de extrema valia para você. Então vamos começar aqui com o porquê investir no exterior. Eu tenho aqui comigo basicamente uns 5 motivos, né? Eu vou listar eles aqui brevemente, aí a gente comenta melhor sobre eles assim que a gente for estudando cada um, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só separar aqui. Então, o primeiro motivo para você investir no exterior é o dólar, expor o seu patrimônio ao dólar, que é uma moeda extremamente forte, né? O dólar também ele é sujeito à inflação, mas é uma moeda que a gente costuma dizer que é a moeda mundial, né? Então, é uma moeda extremamente forte, com uma demanda muito forte, também está atrelada à economia mais forte do planeta, mas esse na verdade é o tópico número 2, né? A economia dos Estados Unidos, que é uma economia extremamente forte, é um país que atrai muito dinheiro por diversas questões, mas falando sobre a moeda, é muito importante a gente ter em mente que o dólar é uma moeda muito mais estável do que o real, e expor parte do seu patrimônio ao dólar é extremamente importante, porque boa parte do que você consome aqui mesmo no Brasil está atrelado de alguma forma ao preço do dólar. Então, o dólar alto também vai diminuindo o seu poder de compra se o real se desvalorizar frente ao dólar. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Ter uma parte do seu patrimônio em exposição à moeda mais forte do mundo é extremamente saudável para o seu dinheiro. Apesar de a gente estar lá no mercado comprando em real, muitos daqueles itens estão atrelados à variação do dólar. Então, ter parte do seu patrimônio exposto ao dólar é uma forma muito boa de proteger o seu poder de compra. Enfim, tenho certeza que expor parte do seu patrimônio ao dólar vai ser de extrema valia para você, para o seu patrimônio e para os seus objetivos de longo prazo. Outra coisa, a economia americana é muito forte. Quando você coloca o seu dinheiro diretamente no exterior, você está colocando também o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. Então você foge do risco jurídico do Brasil, você foge aqui das oscilações da nossa moeda, da nossa economia, que são exclusivos do nosso país. Então você tem esse benefício da diversificação geográfica, que é um ponto que eu vou tratar melhor mais para frente, que é basicamente conclusão de todos os outros pontos. Mas
você deixar o seu patrimônio também no exterior, lá nos Estados Unidos, é uma forma muito interessante de proteger também o seu patrimônio. É mais uma forma de diversificar o seu patrimônio de forma mais eficiente. Outra coisa, o índice lá, ele varia muito menos do que o Ibovespa, né? Se a gente pegar lá, se você pegar o gráfico comparando o Ibovespa com o S&P 500, que é o principal índice americano, com as 500 maiores empresas de lá, você vai ver, o Ibovespa ele é muito mais volátil, né? Ainda mais a gente pegar num prazo maior de tempo, antes do real, quando a gente tinha hiperinflação, outras moedas, enfim, a economia americana, a moeda americana são muito mais estáveis, muito mais seguras, muito menos voláteis do que aqui no Brasil. Então, além de que também o dólar tem forte influência aqui na nossa realidade. Então ter parte do seu patrimônio nessa moeda e nessa economia é muito bacana para os seus investimentos. Outra coisa, né, por toda essa evolução do dólar, do mercado, da economia americana, a gente também tem muito mais opções de investimentos. Lá o mercado ele é extremamente desenvolvido, são milhões e milhões de investidores, é um mercado com uma liquidez absurda, o maior mercado financeiro do mundo, com milhares de empresas, ETFs, enfim, também tem boas opções de renda fixa por lá. Então, lá a gente tem mais essa questão, muito mais opções. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem umas 400 empresas, lá a gente tem 4.000 opções diferentes. Então, é um mercado muito mais desenvolvido do que o nosso. Então, esse é mais um ponto que é favorável e que você deve colocar na balança para pensar em mandar o seu dinheiro para o exterior. Sintetizando tudo isso, a gente pode colocar aqui como mais um estágio enorme na diversificação da sua carteira. Como lá a gente tem um mercado muito mais desenvolvido, você consegue expor seu patrimônio ao dólar, a uma economia mais forte. Então tudo isso contribui para a diversificação geográfica da sua carteira. Então esse é mais um forte benefício para você ter parte do seu patrimônio em dólar. Se você quiser saber mais sobre diversificação, assista o episódio 12 da nossa série Investimentos no Pente aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, lá a gente tem muitas opções de investimentos, você vai estar expondo o seu patrimônio a uma economia muito forte, a uma moeda muito forte, e um dos principais motivos que as pessoas ainda não investem no mercado americano é por medo, a gente não conhece muito bem o mercado, a familiaridade, até mesmo com a língua de lá. Então essa é a realidade de muitas pessoas e a gente tem esse viés geográfico. Inclusive esse é um dos pontos que eu aprendi com o Fábio Holder, que é o viés que a gente tem de investir apenas no nosso país, na nossa realidade, né? A gente está aqui na nossa zona de conforto, com empresas que a gente conhece, que a gente está mais acostumado aí com as notícias nacionais, etc. Apesar de que as empresas listadas na Bolsa Americana são empresas gigantescas e que estão extremamente presentes também na sua realidade, no mercado, nas suas redes sociais, o YouTube aqui que a gente tem disponibilizando esse vídeo no momento, as redes sociais, o Facebook, a Apple, seus aparelhos tecnológicos. Então tem muita empresa também no exterior que a gente consegue ver operando por aqui, mas normalmente a gente não se toca nesse tipo de coisa. Então, esse viés geográfico, essa tendência comportamental que a gente tem, que consiste numa exposição maior naquele país que a gente tem mais familiaridade do que em outros. E toma cuidado, porque isso não é bom, né? Sair da zona de conforto, buscar melhores opções para os nossos investimentos, para o nosso patrimônio, é algo extremamente benéfico para a gente. Então, supera esse viés geográfico, porque eu tenho certeza absoluta que investir no exterior é muito importante, é muito bom para todo mundo, tá? É claro que existem ali algumas opções, eu vou falar mais para frente no decorrer desse vídeo, e eu vou falar melhor sobre essas questões de quando investir, como investir. Então, assim, em suma, investir no exterior consegue diminuir o risco da nossa carteira, do nosso patrimônio, a gente consegue diversificar melhor os nossos investimentos e tudo isso
tendo acesso ao mercado mais forte do mundo, a moeda mais forte do mundo, a mais opções de investimentos, ao mercado mais desenvolvido, a um risco jurídico econômico menor. Os Estados Unidos é um país muito mais sólido, então existem muitos benefícios para você investir no exterior. Então, basicamente esses são os principais motivos. Agora vamos comentar sobre quando investir no exterior. É claro que você deve até imaginar que o melhor é o mais rápido possível, mas eu acho que é importante a gente ter aqui alguns pontos antes para que você não pule etapas, tá? Então, vou fazer questão de colocar isso aqui, ó, não pule etapas. Primeiro, estude, invista, se adapte com as opções e o mercado daqui mesmo. Então não precisa ficar pulando etapas, você não precisa necessariamente, você não deve simplesmente pular essa etapa e ir direto para o exterior. Se você ainda não aprendeu como analisar uma empresa aqui no Brasil, por exemplo, não faz o menor sentido você perder tempo indo buscar opções de investimentos nos Estados Unidos. Outra coisa, se você está ali com um patrimônio pequeno ainda, você ainda está com a sua carteira em estágios iniciais, enfim, eu acho melhor você ficar por aqui ainda, né? Se você ainda tem pouco dinheiro, principalmente, está fazendo ali os seus primeiros aportes, eu acho que é muito importante você ficar aqui alguns meses, talvez alguns poucos anos. Aqui no Brasil, isso envolve estudar um pouco, se adaptar ao mercado, aprender e melhorar a sua estratégia, aperfeiçoar a sua estratégia, aprender a investir melhor, enfim, primeiro você vai pegando experiência nos investimentos de forma resumida. Pegue primeiro experiência aqui no Brasil, não precisa virar o Warren Buffett brasileiro, mas é importante ter bom senso. Eu acho que você passar aí pelo menos um ano investindo aqui no Brasil, estudando forte, escolhendo empresas, aportando todos os meses, analisando cada vez melhor, aperfeiçoando sua estratégia. Acho que depois de um ano fazendo isso de forma intensa, acho que depois desse prazo você já consegue ir para o exterior, de dar espaço a mais na diversificação da sua carteira. O que eu não vejo sentido é você, por exemplo, tem 3, 4, 5 empresas, 2 fundos imobiliários, acabou de começar, está indo dando seus primeiros passos, aperfeiçoando sua estratégia, ainda formando sua mentalidade de investidor, e não vejo sentido em você ir para o exterior ainda. Então, eu acho legal você, antes de tudo, formar a sua base aqui, comprar já seus primeiros ativos, ter ali pelo menos uns 10 ativos aqui no Brasil, ter a sua carteira bem estruturada. Você nunca vai ter a carteira perfeita, inclusive foi o que eu falei no episódio 22. Então, primeiro, forma a sua base, tenha bom senso, e depois aos poucos você vai colocando também os seus aportes lá nos Estados Unidos. E antes de tudo, por que nos Estados Unidos e no exterior e não na China, por exemplo? Porque o mercado americano é o mercado que dá acesso ao mundo inteiro. Você está tendo acesso à economia mais forte do mundo e à moeda mais forte do mundo, que é a dos Estados Unidos. E outra coisa, através do mercado americano, você consegue ter acesso a diversos outros mercados na Europa, na Ásia, através de ETFs, enfim, existem muitas opções. Então é um mercado muito amplo. Então os Estados Unidos são uma excelente opção para você investir no exterior. Aí depois você tiver multimilionário, com muito dinheiro mesmo, aí você pode colocar em outro país, aí você faz ali o que você quiser. Enfim, só fazendo esse parênteses, então, beleza, esses são aí alguns pontos importantes da gente ter em mente. Então, eu vou colocar uma regrinha de bolso, tá? Por isso que eu falo, quem pegar o resumo e ver isso aqui, essa regrinha de bolso, não vai surtir tanto efeito, ele vai pegar fora de contexto, enfim. Depois de um ano, em média, investindo aqui no Brasil e pegando experiência, já pode ser uma opção investir no mercado americano. Então, só uma regra de bolsa. Você pode fazer isso depois de menos tempo, mais tempo. Você quer esperar 2, 3 anos, não tem problema nenhum. Investir é um projeto para a sua vida inteira. Não precisa colocar ali o carro na frente dos bois. Pode ir com calma, tá? Siga aí a sua estratégia e segue tranquilo, beleza? Então, fora isso, não fique postergando. Investir no exterior é mais simples do que você imagina. Investir no exterior é simples e muito benéfico. Então, não procrastine em relação a isso, tá bom?
Então é importante também não ficar empurrando com a barriga. É claro que é importante respeitar esses tópicos que eu falei, se adaptar, estudar bem aqui, porque fazer a sua estratégia, formar a base da sua estratégia aqui no Brasil, e depois disso você vai para o exterior sem problema algum. Mas é importante você ter sua reserva de emergência, já ter feito alguns aportes aqui no Brasil, estar adaptado à renda variável, né? Ter já a base da sua estratégia, da sua carteira. Depois desse tempo, eu acho que em um ano trabalhando forte nisso, você já consegue ter ali uma boa noção dos seus investimentos. E, claro, 2 anos eu acho que é um prazo bom. E aí depois disso já pode ir para o exterior se você assim desejar. Então, esses são alguns dos tópicos sobre quando investir. Depois disso, então, basicamente, o melhor é o mais rápido possível. Salva esses tópicos que eu falei, 2 anos aí de adaptação aqui no mercado brasileiro, estudos, aperfeiçoar a estratégia, aperfeiçoar a sua mentalidade. Depois disso, eu já acho que investir no exterior vai apenas te trazer benefícios. Até a declaração de impostos não é muito complicada, enfim, é mais simples do que você imagina. Segue a mesma lógica, vou falar disso aqui agora, né? Como investir no exterior. Você vai abrir a conta na corretora, tem corretora gigante lá, taxa zero, então não tem muito estresse em relação a isso. Você apenas tem que fazer uma transferência do seu dinheiro, uma remessa do seu dinheiro lá para o exterior, vai pagar um spreadzinho também da taxa dessa remessa, mas também não é nada muito relevante. Lá você consegue ter acesso ao mercado. Muita gente pensa assim, putz, mas lá as ações são muito caras, né? Por exemplo, tem ações custando 100, 200, 300 dólares, isso dá mais de R$1.000, R$1.500. Você pode comprar em algumas corretoras, elas permitem que você compre frações de ações. É muito parecido com o que acontece aqui nos títulos do Tesouro Direto. Você pode comprar 1%, se eu não me engano, da ação. Depende da corretora, se eu não me engano, mas, por exemplo, se uma ação custa $1.000, você pode comprar ela por $100, por exemplo, uma fração dessa ação. E aí você consegue comprar essa empresa com menos dinheiro. Então, com menos volume de dinheiro. Então, com pouco dinheiro, você pode começar a investir. Você não vai ter grandes problemas também quanto a isso. Beleza? Então, vamos seguir aqui o passo a passo. Primeiro de tudo, tem que seguir a mesma lógica. Primeiro de tudo, você abre conta na corretora. Eu vou deixar aqui algumas opções, a Avenue, a TD Ameritrade, a Interactive Brokers e a Passfolio também é uma boa opção, tá? A Avenue te dá acesso ao mercado americano com taxa zero, ela te ajuda com os relatórios de imposto de renda. A TD Ameritrade também dá acesso ao mercado americano, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode começar com um depósito mínimo de $0, assim como na Avenue, ou seja, você pode abrir sua conta sem colocar um dinheiro lá. Então, a corretagem também é zero. Então, são excelentes opções. A Interactive Brokers, ela é uma corretora internacional. Através da Interactive Brokers, você consegue ter acesso aí ao mercado europeu, asiático. Ela cobra uma corretagem de um centavo de dólar por ação e ela não exige também um depósito mínimo. A Passfolio também é taxa zero. Também existem outras excelentes opções, como eu disse, é um mercado muito evoluído, então essas são apenas aí algumas das opções para você, tá? Não precisa perder muito tempo com isso. Depois disso, você vai abrir a sua conta, você precisa fazer a remessa de câmbio. Existem algumas empresas que fazem isso, é como se fosse uma transferência, uma empresa que vai fazer a transferência do seu dinheiro em real, daqui do Brasil, da sua conta do seu banco, para a sua conta na corretora, através da moeda em dólar, né? Vai fazer essa transferência. A Avenue ela tem também um serviço que faz isso, mas é um pouco mais caro do que algumas outras opções. Você pode fazer isso através da remessa online, você pode fazer isso através de bancos, você pode fazer isso através da TransferWise, você pode fazer isso, como eu disse, através da Avenue, ela tem um serviço que faz isso. Então, assim, basicamente você precisa fazer uma remessa do seu dinheiro em reais aqui no Brasil para a sua corretora em dólares.
sua corretora nos Estados Unidos. Então, você tem que fazer aí, contratar uma dessas ferramentas. Você vai pagar ali o spread, um pouco de spread sobre o dólar comercial, vai pagar o imposto sobre operações financeiras e também a taxa da própria remessa, né? A empresa que vai fazer essa remessa, porque ninguém vai fazer esse serviço de graça para você, não é verdade? Então, são basicamente essas 3 taxas que você vai pagar. São 3, mas no final das contas não é ali uma taxa tão relevante assim. A não ser que você fizer no banco tradicional, né, num bancão assim, provavelmente eles vão cobrar mais, enfim, a remessa online, a TransferWise, enfim, são taxas bem baixas. Então você pode, em algumas horas, por exemplo, seu dinheiro já pode estar lá, em um dia útil, enfim, não tem grandes dificuldades aqui. Beleza? Então, para investir no exterior não existe grandes complicações, você precisa de uma corretora, fazer a remessa do seu dinheiro daqui para lá, pronto, vai declarar também o seu patrimônio lá. Também não foge muito da declaração normal que você faz aqui no Brasil, então é importante ressaltar que a declaração é feita 100% no Brasil, nos mesmos moldes das ações aqui. Você não precisa declarar nada lá nos Estados Unidos, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Então também é legal você ter uma noçãozinha básica de inglês para analisar os relatórios das empresas, né? Então não é obrigatório, mas facilita e vai ajudar bastante você na sua compreensão. O outro tópico então é qual estratégia usar e onde investir. Então assim, aqui eu vou fazer uma recomendação obrigatória, tá? Eu não recomendaria para ninguém, falando a verdade aqui, eu não recomendaria para ninguém investir no exterior sem antes ler esse livro. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. O John Bogle, ele é o fundador da Vanguard, que é uma das maiores gestoras do mundo. Ele é o criador dos ETFs, então não recomendo para ninguém investir lá fora sem ler esse livro. Leia o Investidor de Bom Senso, do John Bogle, sei lá. Enfim, leia esse livro. Eu recomendo fortemente também que você preste atenção na estratégia que tem aqui, porque eu tenho certeza absoluta que se você seguir a risca o que tem aqui, é mais do que o suficiente para você fazer excelentes investimentos lá fora, né? Ele vai te mostrar como investir lá fora através dos ETFs, basicamente. E lá, como existem muitas opções, o mercado é extremamente eficiente. Se você conseguir ter a média do mercado, do índice, por exemplo, de alguns índices lá a baixo custo, né, através dos ETFs, você vai conseguir excelentes resultados acima da maioria dos investidores. Vou até falar então aqui, ó, não negligencie os ETFs, né? Eu acho que são a melhor opção para você começar lá fora é através dos ETFs, tá? É seguindo a estratégia de John Bogle. Depois disso, conforme você for pegando o jeito lá fora também, você pode ir comprando algumas ações. Com o tempo, você pode ir personalizando mais sua carteira, incluindo o stock picking, mas começar com ETFs é uma excelente opção. Você pode até mesmo começar comprando o próprio índice americano, né? Existem alguns ETFs, exemplo de ETFs que replicam o S&P 500, que é o principal índice de lá. A gente tem o IVV, e o VOL. Então tem muitas opções de ETFs também por lá. A gente tem o QQQ, a gente tem o Noble, a gente tem o VNQ, que vai replicar ali o índice dos maiores REITs de tijolo dos Estados Unidos. Os REITs são tipo os fundos imobiliários, só que do mercado americano. Os REITs são empresas, tá bom? Podem se alavancar, inclusive eles fazem bastante isso. Enfim, e eles também têm uma opção muito mais ampla de setores do que os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, enfim, existem muitas opções
de bons ETFs para você começar, para você estudar. Esses aí na tela são aí algumas das opções interessantes. Enfim, você pode estudar o mercado de ETFs lá nos Estados Unidos, você pode utilizar o site etf.com para dar uma olhadinha nas opções. Enfim, né, eu acho que começar pelos ETFs é uma das melhores coisas que você pode fazer para começar a investir nos Estados Unidos, tá bom? E depois disso você pode ir fazendo, incluindo stock picking, ou seja, selecionar individualmente as suas ações. Então você pode começar ali através do ETFs, tendo uma exposição mais genérica ao mercado, e com o tempo você pode ir escolhendo ali ações que você deseja incluir para colocar uma participação maior na sua empresa. Apple, Amazon, por exemplo, que são grandes empresas que atraem muito os olhos, né, dos investidores aqui no Brasil, porque a gente não tem esse tipo de empresa grande de tecnologia aqui, o Google, enfim. Existem também grandes bancos, existem uma infinidade de empresas, são 4.000 ativos para você estudar, e justamente por isso eu acho que começar com uma exposição um pouco mais genérica através de ETFs é uma das melhores coisas que você pode fazer. Com o tempo você pode incluir outros ativos, personalizar um pouco mais a sua carteira, mas eu vou começar com ETFs, também acho que é uma excelente opção para você. Não negligencie esse livro, novamente, fica a sugestão. Lê aqui, ó, um livro bem rapidinho de ler. Ele fala também sobre a ineficiência dos fundos de gestão ativa. São 236 páginas, dá para você ler bem rapidinho. Enfim, eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você ler esse livro aqui, seguir a estratégia do John Bogle, se expor aos ETFs. Você pode ficar durante anos e anos e anos só investindo em ETFs lá. E depois você pode incluir as empresas, você pode fazer o que você quiser. A estratégia é sua, o dinheiro é seu. Mas eu acho que é uma boa opção começar através dos ETFs por lá. E isso porque é muito difícil você conseguir bater o índice americano, por exemplo. É muito diferente de você bater o Ibovespa. O Ibovespa é um índice muito concentrado, ruim. Nosso mercado é mais ineficiente do que o mercado americano, né? A liquidez, o número de investidores é absurdamente diferente. Então, o mercado lá é muito mais eficiente, é muito mais difícil para você bater o mercado americano. Então, se você conseguir a média do mercado americano, já vai ser excelente. Eu acho que a maioria das pessoas, para mim, a maioria das pessoas deveriam apenas comprar índice americano pro resto da vida. Muito influenciado, eu falo isso, muito influenciado por esse livro. Você vai ficar acima da maioria dos investidores, acima da maioria dos fundos, e você não vai ter preocupação nenhuma. Com 5 minutos por mês, você consegue comprar o índice americano todos os meses, durante 30 anos. Eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado extraordinário no longo prazo. É só pegar aquela famosa foto do livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações por Longo Prazo. É um dos livros que eu também recomendo que você leia. Então, é mais uma excelente opção de livro para você ler. E se você conseguir comprar o S&P 500 para o resto da sua vida, eu acho muito difícil mesmo, que você tenha um resultado ruim. E pelo contrário, você vai ter um resultado melhor do que a maioria dos fundos e a maioria dos investidores aqui no Brasil e lá no mercado americano. Então, eu acho que a maioria das pessoas querem fazer stock picking, ou seja, selecionar ali os seus próprios ativos, mas as pessoas querem fazer isso, querem fazer stock picking, mas não estão dispostas a estudar de verdade, fazer análise de verdade nos seus ativos. Então, se você quer fazer stock picking de verdade, eu acho que, tanto que no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, eu acho que você tem que gastar um bom tempo fazendo as suas análises, estudando sobre análise de ações, de análise de ativos, porque fazer stock picking sem estudar, eu acho que é um tiro que vai ser pela culatra. Eu acho que é um risco que não vale a pena. Se você não quer se envolver com o mercado, use e abuse dos ETFs. Aqui no Brasil, eles são bem mais ineficientes do que nos Estados Unidos, né? Eu acho que a estratégia de John Bogle não funciona tão bem aqui como nos Estados Unidos, porque lá o mercado é muito eficiente, os ETFs distribuem dividendos. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado mais ineficiente, você consegue ter um resultado acima da média do índice com mais facilidade, e os ETFs aqui não são tão eficientes nessa questão da distribuição de dividendos, a questão tributária. Eu já falei sobre isso no episódio 4 da nossa série Investimentos no Pente, mas eu acho que, então, se aqui no Brasil você pode sim fazer um stock picking de forma mais tranquila, mas lá fora eu acho que os ETFs são sim uma excelente opção para você. Beleza?
Então, era basicamente isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E lembrando, se você quiser ter acesso ao PDF aqui desse resuminho aqui, é só entrar no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. A senha do PDF vai ser John Bogle. Então, ó, em homenagem a ele, a gente vai colocar aqui o nome dele como PDF, como a senha do PDF. É só escrever lá o nome dele aqui, ó. É só escrever isso aqui, tudo minúsculo, e aí você vai ter acesso ao PDF, beleza? Então, entra aqui na descrição, não esquece de me seguir também no Instagram, @gustavo.cesar, lá tem conteúdos diários sobre investimentos e assista os outros vídeos da série Investimentos no Paint. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de compartilhar com mais alguém. Até o próximo vídeo.